Galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar de um dos filmes mais emocionantes que eu acho que eu vi esse ano de 2024, um documentário do ator Christopher Reeve, o eterno Superman dos cinemas, mas não ficou só nisso. A história de Christopher Reeve, dirigido pela dupla Peter Ettinger e Ian Boyott, que é um documentário que está em exibição nos cinemas, que fala a história de vida desse grande astro que em 27 de maio de 1995 sofreu uma queda de cavalo, um acidente que deixou ele tetraplégico. E o filme narra a história de vida dele como artista, como ator, até se tornar um grande astro, a família dele, os filhos, Matthew, Alexandra e Will, que participou muito das pesquisas que depois que ele sofreu o acidente, ele se dedicou a pesquisa sobre células troncos e benefícios para as pessoas com deficiência. É um documentário muito marcante, muito tocante, com vários depoimentos interessantes de familiares, amigos, estrelas de Hollywood que são amigos dele. A relação dele com o Robbie Williams também, esse grande astro que nos deixou em 2014. É bem descrito aqui no documentário, eles eram amigos desde a época de faculdade, quando eles estudaram junto na Escola de Arte de Nova York. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu achei. É um filme lindo, muito emocionante. Já peço para curtir, compartilhar, divulgar. É muito importante, sua ajuda para o meu canal crescer. Ele já bateu 4 mil. Muito emocionado, muito agradecido a vocês. Siga a gente no Instagram também, novo Cinecult, que lá eu falo muitas coisas legais sobre cinema, séries e afins. Então vamos lá, sem spoiler, a história de Christopher Reeves. Um tocante documentário narra a história de Christopher Reeve, o ator que voou no cinema como Superman e que ficou tetraplégico após cair de um cavalo, condição que fez dele um ativista em prol das pessoas com deficiência. É muito interessante o documentário, a começar pela parte estética do filme. Então, na verdade, mostra um Christopher Reeves ali pareado com o Superman, que foi esse papel marcante que ele teve na carreira dele. Ele fez mais de 4 filmes como Super-Homem. Achei interessante mostrar que, na verdade, ele fez o Super-Homem numa época em que super-heróis não eram tão populares como são hoje em dia. Então, foi tudo muito novo na época. O primeiro filme é de 1978 e foi um sucesso estrondoso. Ele trouxe mais seriedade para o personagem, que, na verdade, assim, era uma aposta muito corajosa. Tinha grandes nomes envolvidos, como Marlon Brando, que fez o pai dele. E foi uma aceitação assim muito corajosa. Ele era um ator muito lindo, 1,93 de altura, tinha um porte muito elegante, se preparou muito para viver o Superman. Era uma aposta grande do estúdio, da Warner. Vários grandes nomes tiveram cotados, como o Arnold Schwarzenegger, que queria muito pelo porte físico, né? Queria ganhar essa visibilidade aí, e tantos outros atores da época, Robert Redford, que era um grande astro, e tantos outros tiveram cotado, mas os produtores decidiram escolher ele com aquele olhão azul, com aquele porte de super-herói, e deu muito certo, porque ele trouxe uma seriedade pro personagem, uma coisa cômica de quando ele era Clark Kent, de quando ele era o Superman. Inclusive o filho mais novo dele, o Will, fala muito isso em uma cena específica, que para ele é uma das cenas favoritas dele, o filho mais velho, quer dizer, o Matthew. E o filme começa mostrando mais ou menos essa ascensão dele, só que ele não segue uma linguagem linear. Então ele começa falando um pouco da carreira, depois ele já passa para o acidente. O acidente dele, de fato, foi uma coisa muito chocante, muito marcante, porque, como a própria Susan Sarandon, que também participa do documentário e fala, era uma coisa assim que a gente jamais pensou que seria uma queda de cavalo, levaria a maneira que ele caiu levaria a uma coisa tão séria. Na verdade, quando ele estava participando de um torneio, ele levou essa queda. Na verdade, o acidente ele foi muito noticiado, foi em 95 na época, mas ele não era muito investigado, assim, as pessoas não sabiam exatamente como foi. E o documentário ele tenta narrar isso de uma maneira mais explícita, assim, de como que foi na época e na linguagem do próprio o Rive, né? Ele fraturou as duas primeiras vértebras da coluna cervical e passou quase 7 horas numa delicada cirurgia que, como o próprio disse, de forma didática, basicamente ligou a cabeça ao corpo. Então, só dele ter sobrevivido a esse acidente devido à gravidade já foi uma coisa muito impressionante naquela época ali, anos 90.
E a partir disso ele teve que reaprender a viver. E aqui eu destaco muito a esposa dele, a segunda esposa dele, que é a mãe do filho mais jovem dele. Porque primeiro ele teve um caso com uma primeira esposa, que ela até fala no documentário. Ela era uma publicitária da época, a Gay Exton. E ela é mãe dos dois primeiros filhos dele, do Matthew e da Alexandra. E a Dana, que também era ligada às artes, era cantora, é mãe do filho mais novo dele, que, por coincidência, os três hoje em dia são ativistas, seguem o legado do pai de maneira brilhante. Vou falar um pouquinho mais pra frente. O filho dele mais novo me lembrou muito o ator que fez o Superman na série Clark e Lois. Não sei se vocês lembram dessa série, mas ele me lembrou muito esse ator, que eu achei interessante, porque ele também foi um Superman, né? Mas voltando, então a partir desse acidente, a Dana, que era a esposa dele, que estava com ele na época, que eles chegaram a se casar de fato, porque a primeira esposa ele não se casou, mas a segunda esposa, que foi a Dana, ele se casou com ela. A meio que abriu os olhos para ele continuar na condição que ele estava ali, mostrando muito amor, mostrando muito companheirismo. E o filme é legal, porque na verdade o documentário não coloca ele no pedestal, como os próprios diretores falaram em entrevista. Na verdade, o documentário coloca ele como uma pessoa que teve muitos erros e acertos, como uma pessoa que passou por esse trauma que modificou totalmente a vida dele. Depois que ele sofreu o acidente, ele ficou muito desanimado com relação à questão da vida artística, só que ele continuou. Ele dirigiu dois filmes, inclusive um filme que eu não sabia, descobri nesse documentário, que é com a Glenn Close, que é a amiga dele, e com a Whoopi Goldberg, que também é amiga dele, que fala sobre a questão da AIDS, que na época no documentário ela fala, a Glenn Close dá depoimento, falando que eles perderam muitos amigos pela AIDS. Então ele fez justamente ele dirigiu um filme muito sensível com relação a isso. Ele dirigiu também um filme da ativista, que também é Teta Pecha, que foi a primeira ativista a se formar em Harvard. A história real de Brooke Ellison, que depois virou amiga dele também, que encontrava ele, foi uma inspiração para ele continuar nessa luta de tentar encontrar alguma cura, alguma coisa que voltasse, que ele voltasse a andar. Então é muito interessante, que mostra que ele realmente, depois do acidente, teve um período mais voltado para sua recuperação, mas ele não abandonou totalmente a vida artística. Fez filmes também, ele fez um filme baseado mais ou menos na história dele ali, e dirigiu esses dois filmes, que foi muito impressionante. Muitos momentos emotivos relacionados à família, como eu falei, à esposa, aos filhos, mas aqui eu destaco também o Robbie Williams na vida dele, que foi um ator, como eu disse para vocês no início do vídeo, se formou junto com ele na escola de arte de Nova York, então estava presente, foi colega de quarto dele. Quando ficou sabendo do acidente, quis alegrá-lo, ele se vestiu de médico proctologista, falou que ia fazer um exame invasivo dele. Foi a primeira vez que ele riu depois do acidente. Então, assim, o Robin Williams foi um ator, mais que um ator ali, de colega de cena, assim, mais um amigo de fato. Todo o ano, no dia do acidente, eles faziam uma festa, o Robin Williams e a esposa, para reunir os amigos, para falar da importância dele estar vivo, dele estar lutando por essas causas. Então, o que eu achei legal foi justamente o documentário explanar para nós também essa amizade, que o Robin Williams também, infelizmente, nos deixou em 2014, de uma maneira muito triste, de uma maneira muito brusca. E até a Glenn Close dá um depoimento muito forte, falando que se o Christopher Reeve estivesse vivo, talvez o Robin Williams estivesse hoje em dia também. Então era uma amizade muito verdadeira. No momento que ele morre em 2004, que eles vão fazer a homenagem ali no funeral, que é filmado, o Robin Williams fala palavras lindas para ele de despedida. Então isso me tocou muito também, a amizade desses dois grandes astros de Hollywood, e como que isso foi importante para a recuperação e para a vida pessoal do Christopher, né? Aborda também algumas polêmicas relacionadas à vida dele depois do acidente. Ele fez uma propaganda em que ele usou tecnologia para levantar da cadeira de rodas, que soa um pouco mal para algumas pessoas. Mas ele era um cara super ativista. Ele entrou numa briga política com George W. Bush na época, que limitou as pesquisas de célula-tronco embrionárias humanas, que tratava de temas sensíveis ligados a pessoas religiosas. Em 2009, Barack Obama voltou com essa lei. Teve a fundação dele, Christopher Reeve, que depois virou a Fundação Christopher Reeve, e Dana também, porque a esposa dele, infelizmente, faleceu em 2006. O documentário mostra também um pouco da história dela. Na verdade, o Christopher Reeve faleceu em 2004 e ela faleceu em 2006.
Então, assim, foi muito triste, principalmente pro filho mais novo deles, né, que perdeu o pai e a mãe num período tão curto, e ali ele teve todo o apoio dos irmãos, então é muito lindo de ver essa questão familiar ali dentro dessas duas tragédias, e a Dana acabou levando o nome também, porque ela foi de extrema importância para a vida, para a recuperação e para os projetos do Christopher Reeve. Ela nunca abandonou ele, inclusive ela também tem um depoimento muito bonito que ela fala quando da homenagem fúnebre que tem para ele, que é essa mesma homenagem que o Robbie Williams fala. O filho dele mais novo lê uma carta, um pedaço de um diário que ela tinha escrito, falando da saudade que ela tinha dele como marido e mulher ali. E é muito bonito de ver, também não deixa de ser uma homenagem para ela, que tanto amou, que tanto apoiou ele nesse projeto, e os filhos continuam com o legado intocável dele nesse quesito aí de pesquisas para melhorar a saúde física e mental dessas pessoas com deficiência. Legal também que o documentário aborda justamente a carreira dele, porque como ele ficou muito marcado com o Superman, depois que ele fez o Superman 1, depois ele fez umas quatro continuações, mas ele passou por vários filmes de diferentes nuances, ele fez filmes de época, filmes que eu até assisti também, que eu lembro que eu assisti quando era criança. Ele fez filmes muito corajosos, ele fez uma peça, ele fez uma péssimo filme onde ele era um homossexual, ele trabalhou com Jeff Daniels, que também dá depoimento para esse documentário aqui, e teve uma cena de beijo. Então, assim, ele quis mostrar o lado artístico dele mais aflorado depois do Superman, para não ficar estereotipizado só com esse personagem. E a carreira dele foi brilhante como ator. Ele começou a gostar dos cavalos na época porque ele fez um personagem em 1985, numa adaptação de Ana Karenina, em que ele tinha que conviver muito ali com os cavalos, então ele tomava remédio para a alergia não pegar. E ali ele começou a ter um amor pelos cavalos. E ele era um cara super esportista, super ligado a coisas de aventura. Poxa, pilotava avião, assim, de pequeno porte, assim, né, como hobby. Esquiava, fazia várias coisas. Ele era um cara muito atlético, muito ativo. Então ele teve que reaprender a ter as pequenas alegrias da vida a partir do acidente. Então é muito triste você acompanhar como uma pessoa ali, um astro em ascensão, passou por tudo isso, mas soube, como eu falei para vocês, com o apoio do amigo e da família, dar a volta por cima e ganhar visibilidade a partir daquela condição que ele estava vivendo ali. Então é muito legal mostrar essa carreira dele baseado no que foi a vida pessoal depois do acidente. Isso, galera, já me alonguei demais, não teria como falar menos aqui, porque é um filme realmente muito tocante, é um filme que faz a gente refletir muito sobre coisas da vida, conhecer um pouco mais da história desse grande astro aí, um cara realmente excepcional como ator, que depois passou por tudo isso, conhecer a família dele, a história de vida da família. Ele tinha tantos amigos famosos também aí no meio, então tem depoimento da Susan Sarandon, da Whoopi Goldberg, do Jeff Daniels, da Glenn Close. É muito interessante de ver. E é isso. Se você assistiu o documentário, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo. O filme está em exibição no cinema. Logo, logo deve estar chegando em algum stream. E é isso. Um filme de superação. Um filme muito emocionante e muito de reflexão. Tá certo? O legado dele continua. A fundação dele continua graças aos filhos que hoje alguns trabalham no meio artístico e têm essa missão de levar o nome do pai para cada dia mais pesquisas. Então, o finalzinho é legal que mostra como que evoluiu essa questão de pesquisas com célula-tronco para as pessoas com deficiências. Então, é um filme muito esperançoso para esse quesito aí do legado dele que ele deixou tão marcante, tá certo? Vou ficando por aqui, fique com Deus, até a próxima, curta, divulgue, compartilhe, tchau!